Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos aí para o nosso último tempo de aula de língua portuguesa, tá bom? E nesse tempo, eu vou fazer a correção com vocês das atividades que eu propus nos vídeos anteriores, tá bom? Eu pedi para vocês fazerem algumas atividades e hoje eu vou pedir para a gente fazer essa correção, tá bom? Então, nós temos lá as páginas com as atividades que eu vou compartilhar aqui com vocês. Peguem as suas apostilas para vocês fazerem as anotações, tá bom? E vamos começar. Nós temos aí, ó, na página 46, a situação problema, tá? Nessa situação problema, a gente vai ver aí questões sobre sinais de pontuação, que foi o tópico que nós estudamos hoje, tá? Na semana passada, nós vimos verbo de ligação e predicativo do sujeito. E a gente vai ver questões aqui nessas páginas que se referem a esse conteúdo também, ok? Vamos lá. Leia a tirinha a seguir da turma do Penadinho. Quando eu era vivo, todas as mulheres caíam matando em cima de mim. E o que aconteceu? Morri, ora. As tirinhas são textos que, por meio da utilização da linguagem híbrida, buscam o humor. Além disso, a escolha vocabular, os sinais de pontuação e a estrutura sintática são importantes para a construção do texto. Questão número 1. Para começar, observe atentamente os sinais de pontuação. Estudamos neste módulo que a pontuação é importante para dar expressividade ao texto e ajudar o leitor a compreender as intenções comunicativas. Com base nisto, explique o uso das reticências na primeira fala da tirinha. Então, pessoal, por que a primeira personagem aí, né, no primeiro quadrinho, usa essas reticências? Qual é a intenção da fala dessa personagem? E aí, o que vocês colocaram? Bom, pessoal, deem uma olhada aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó, questão número 1. As reticências estão sendo utilizadas para indicar que a fala do personagem não foi finalizada. Podemos dizer também que essa pontuação foi utilizada para indicar uma reflexão ou um momento de pausa no pensamento, que é exatamente a função que nós vimos, né, que nós estudamos aí anteriormente, das reticências. Para que servem as reticências? Para indicar um pensamento que não foi concluído, tá? Para indicar que a frase vai continuar, uma reflexão ou pausa no momento da fala, tá bom? A questão número 2. O primeiro período do texto é formado por um predicado nominal, ou seja, tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Aponte esses elementos e explique a função desse predicado no contexto. Vamos lá, galerinha. O verbo de ligação é era e o predicativo do sujeito é vivo. O predicado nominal tem a função de indicar uma caracterização importante para o entendimento da tirinha, já que ele apresenta uma característica do personagem em um momento anterior ao da fala. Então, o predicativo do sujeito ele é importante para caracterizar o sujeito, ok? Ele dá essa característica ao sujeito. Por isso que a gente tem, assim, esse peso aí no predicativo do sujeito, tá bom? E daí, galera, quando a gente tem o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, a gente tem um predicado nominal, ok? Para relembrar o que nós já estudamos. Os pontos de exclamação depois de interjeições, como vimos, são usados para expressar emoções. Com base no contexto, que emoção está sendo expressa no último quadrinho? Ó, o último quadrinho é esse daqui. Morri, ora. Olha a expressão dessa personagem. Você acha que ele está feliz? Você acha que eles estão expressando aí alguma felicidade, qualquer um dos dois personagens que estão sendo mostrados? Pois é, eu também acho que não. Mas vamos lá. No último quadrinho, o fantasma está triste porque morreu e não tem mais as mulheres aos seus pés. Tadinho, né? Bom, pessoal, vamos lá. A gente tem aqui a continuação da peça Pluft, o Fantasminha, para a gente responder as questões de 1 a 6. Vocês já leram para poder responder as questões, não foi? Tenho certeza que todo mundo leu, tá bom? E agora a gente vai responder. Questão número 1. O texto é uma continuação da peça Pluft, o Fantasminha.
e apresenta ao leitor o personagem Perna de Pau, que capturou o tesouro do Capitão Bonança e sequestrou Maribel. No entanto, ao longo do trecho, percebemos uma quebra de expectativa no que diz respeito ao destino da menina de acordo com o marinheiro. Explique essa quebra. E aí, pessoal, qual é a quebra de expectativa que a gente tem? No momento em que ele afirma que não vai matar a menina, mas vai se casar com ela, tá? Porque quando a gente ouve uma história de sequestro, o que se espera, a expectativa que se gera é que a personagem vai ser morta, né? Mas aí ele diz que não, que ele sequestrou e que vai casar com ela. Totalmente fora do padrão, né? Número 2, por ser um texto teatral, podemos perceber a presença constante de rubricas. Considerando sua função, esclareça o objetivo da rubrica inicial do trecho. A gente já viu o que é uma rubrica. Eu expliquei para vocês. Fui até repetitiva, né, nesse conteúdo. Vamos lá. Ela serve para indicar como os atores devem se movimentar na cena que vai ser iniciada e também para o leitor compreender a forma como os personagens se comportam no momento da ação. Bom, pessoal, a gente espera que quem vá ler um texto teatral são atores e atrizes, pessoas que vão personificar, né, aquilo que está escrito, que vão encenar aquilo que está escrito, tá bom? Então, a ideia é de que eles leiam essas rubricas e que eles saibam exatamente em que posição ficar no palco, o que vai acontecer com a iluminação, tá? Se eles devem correr quando entram em cena, coisas que não podem estar inseridas no texto, tá bom? No texto principal da peça, no caso. Número 3. Neste módulo, estudamos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, baseando-se em seus conhecimentos, identifique essas funções sintáticas nos trechos a seguir. Letra A. Você vai ficar aí presinha na cadeira. Qual é a função sintática aqui? Vai ficar, locução verbal, que faz a função do verbo de ligação. 2 verbos com uma ideia só, tá bom? Locução verbal. E presinha, predicativo do sujeito. Letra B. Estou cansado também, horas. E aí a gente tem o verbo de ligação, estou, e cansado como predicativo do sujeito. Letra C. Capitão Bonança virou o passado. Virou o verbo de ligação e passado o predicativo do sujeito. Alexandra, passado, predicativo do sujeito, é porque essa palavra, passado, está funcionando como adjetivo para caracterizar o Capitão Bonança, tá? Ó, passado. Ok? Letra B. Maribel tornou-se refém. Tornou-se é verbo de ligação e refém predicativo do sujeito, porque a palavra refém está fazendo menção a Maribel. Letra S. Se seu pai fosse vivo, fosse verbo de ligação e vivo predicativo do sujeito. De novo, vivo aí está fazendo menção ao sujeito, pai, tá bom? Questão número 4. Releia o trecho a seguir e aí a gente vai responder baseado nesse trecho. O trecho em destaque é um predicado verbo nominal e por esse motivo apresenta um predicativo. É tanto predicado predicativo que a gente até confunde. Justifique essa afirmativa apontando o predicativo presente no trecho. Vamos lá, vamos justificar. O trecho é formado por um predicado verbo nominal, pois apresenta o verbo nocional olhando e o predicativo do sujeito, amedrontada. Ok? O verbo nocional é aquele que indica ação. Lembra que a gente falou sobre isso? Tá? Questão número 5, estudamos neste módulo que os sinais de pontuação podem ter diferentes funções no texto, de acordo com a intenção comunicativa. Vocês releram aí esse trecho para responder a próxima questão. Com base na leitura do trecho destacado, justifique o uso do ponto de interrogação em conjunto com o ponto de exclamação na primeira fala e das reticências na última fala. Eles precisam usar aí uma justificativa para os sinais de pontuação. Na primeira fala, a pontuação tem a função de indicar que o personagem fez uma pergunta que denota, além do questionamento, uma surpresa diante daquilo que está sendo dito. Na última fala, as reticências indicam hesitação,
uma interrupção no pensamento para reflexão, ok? Questão número 6. Para que possamos classificar um verbo em de ligação, precisamos analisar o contexto em que ele está inserido. Eu não vou só classificando o verbo. Eu memorizei esse verbo de ligação. Não. Você precisa analisar o contexto em que ele está sendo apresentado, em que ele está sendo utilizado, ok? Só então você diz se o verbo é de ligação ou se ele é nocional. Assim, responda. O verbo destacado em a mãe de Pluft andava preocupada com o fantasminha é um verbo de ligação? Justifique a sua resposta. E aí, galera, esse verbo andava, nesse contexto, ele está dando a ideia de que a mãe do Pluft estava andando de um lado para o outro, que ela estava caminhando, ou que ela estava no estado de preocupação? Qual dessas duas situações a gente visualiza nesse contexto? Muito bom! É o como ela estava se sentindo e não a ação de caminhar, de andar, tá bom? Então, é um verbo de ligação? Sim, é um verbo de ligação, tá bom? Pois tem a função de indicar um estado contínuo da mãe do fantasminha e não remete à ação de caminhar, andar. O sentido nessa frase é que a mãe do Pluft estava constantemente preocupada nos últimos dias, tá? Era como ela se sentia. A gente tem aí a continuação da peça, que eu tenho certeza também que vocês já leram, né? Para responder as questões. Então, vamos à correção das questões. Número 1. O predicativo do sujeito pode ser o termo nuclear de um predicado nominal ou de um predicado verbo nominal. Releia os trechos a seguir. Maribel fita Pluft espantada. Silenciosos, com respiração presa, ficam assim por algum tempo. Letra A. Identifique o predicativo do sujeito de ambas as frases. Vamos lá. Na primeira frase, o predicativo do sujeito é espantada. Está fazendo menção a quem? A Maribel. Muito bom. Na segunda frase, há dois predicativos do sujeito. Silenciosos e com respiração presa, pois indicam o estado como o sujeito se encontrava. Fácil, né? É só a gente identificar os termos que se referem ao sujeito, ok? Letra B. Classifique o predicado das duas frases e justifique a sua resposta. Então, a gente tem que dizer se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal e explicar o porquê. Como o primeiro predicado é formado pelo verbo nocional fita e por um predicativo do sujeito, há a ocorrência de um predicado verbo nominal, porque fita é nocional, tá? Fita é questão assim, de olhar meio de lado, sabe? Fitar, encarar, tá? Já a segunda frase é formada pelo verbo de ligação ficam e um predicativo do sujeito, sendo, portanto, classificado em predicado nominal, que tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Questão número 2. O verbo virar é, em um primeiro momento, um verbo nocional, pois indica uma ação. Ó, virei a cabeça, tá? Virei a mão. Bom, verbo nocional, indicação, tá? No entanto, só podemos classificar um verbo com base no contexto em que ele se insere. Assim, podemos classificar esse verbo em nocional na frase papai virou papel celofane? Justifique a sua resposta. Como está só respondendo, né? Tem que explicar o porquê. Vai dizer só, é isso, é aquilo. Não, tem que explicar. O verbo, nesse caso, não pode ser classificado em verbo nocional, e sim como verbo de ligação, pois o objetivo dessa frase não faz referência à ação de virar, mas a mudança de estado do pai. Por esse motivo, o verbo deve ser classificado em verbo de ligação. Viu? É só olhar o contexto para poder identificar e classificar o verbo, tá? E aí, a partir da classificação do verbo, né, dizer se é nocional ou de ligação, você disse o predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Questão número 3. Considerando o gênero teatral, percebemos a ausência de um narrador. Sendo assim, responda. Como a história é contada se não há um narrador? Ela é contada pela fala das personagens, né? Quando as personagens encenam
o texto, né? Eles mostram aí como a história é contada, tá? Eles fazem a contação da história. Número 4. Estudamos que a vírgula pode ter diferentes funções na língua. Assim, explique o uso da vírgula no trecho "É minha mãe". Com licença. Que é a mamãe? No trecho em questão, a vírgula foi utilizada para isolar, separar o vocativo, o chamamento, tá? Separa. Fulano, vírgula. Faz o seu dever. Ciclano, vírgula. Ó, separando. Estuda para a prova, tá bom? Estou chamando alguém e falando alguma coisa com essa pessoa, tá bem? Por isso que é chamado também de chamamento, o vocativo. Número 5. Na frase, meu pai era fantasma da ópera, há um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Identifique-os e explique a função desse tipo de construção. O verbo de ligação é o termo era, né? Tá aí o verbo ser no passado. E o predicativo do sujeito, o termo fantasma da ópera. Porque tá dando uma característica, né, do pai, do sujeito. Esse tipo de construção é importante para a descrição de estados ou de características do sujeito, tá? Aí definindo quem era o pai. Meu pai era fantasma da ópera. Desenvolvendo habilidades, e a gente vai aí para a última página da nossa correção, tá? Nós temos a tirinha aí do Penadinho de novo. Socorro, Penadinho, estou todo espalhado por aí. Eu já volto. E aí, o Penadinho ajudou? Acho que não. Acho que vai dar problema. Questão número 1. Penadinho é um personagem da Turma da Mônica que se assemelha muito a Pluft por ser um fantasminha. O quê? Ele é um fantasma ruim? Não, é um fantasminha do bem, né? Considerando essa característica do Penadinho, podemos afirmar que o humor consiste no fato de... E aí, pessoal, o que vocês marcaram aí como resposta certa? Letra C, tá? Penadinho, ao tentar ajudar Zé Cremadinho, acaba piorando a situação do amigo. Falei que não ia dar certo esse negócio. Questão número 2. A tirinha apresentada usa a pontuação de modo expressivo em todas as suas falas. Com base nesse entendimento, podemos afirmar que... E aí, pessoal? O que a gente pode afirmar aqui? Que na primeira oração, Penadinho é um vocativo. Por isso, a vírgula foi utilizada para separar, tá? Penadinho, vírgula. Ok? Número 3. Neste módulo, estudamos os verbos de ligação e o predicativo do sujeito. Assim, a partir da análise da segunda frase do primeiro quadrinho, podemos afirmar que... E aí, pessoal, qual foi? Estudamos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. A partir da análise da segunda frase do primeiro quadrinho, podemos afirmar que... Qual é a afirmativa correta? O que vocês marcaram aí? Letra C? Ó, muito bom! O núcleo do predicado nominal presente na fala é espalhado. É a característica agora do Zé Cremadinho. Tá bem? Virou pó, né? Cremou, polha, pó, Zé Cremadinho. Então tá bom. Pessoal, essa é a nossa correção, tá bom? Eu venho falando com vocês sobre isso em todas as nossas aulas, sobre a importância de vocês fazerem as atividades, de vocês enviarem essas atividades feitas para mim, tá bom? Tem uma galera que tá mandando tudo errado, ok? Manda só sim, né? Atividade, aí coloca lá, número 1, sim. Então, galera, não está acontecendo, tá bom? Se você faz a atividade, eu pontuo a sua atividade, mas se você manda só para mim, se vocês acham que eu não estou verificando as atividades de vocês, então eu queria contar que vocês estão enganados. Eu não olho lá a lista de vocês com o nome, entregou, e pontuo. Não. Eu abro a atividade e confiro o que vocês estão fazendo. E alguns alunos já receberam aí devoluções de atividades por conta de as atividades não estarem sendo cumpridas, perdão. Então, façam atividade. Tá? Porque eu não verifico só se o seu nome aparece na lista lá de que fez, não. Eu confiro a atividade, tá bom? Então, é para fazer. Ai, Alexandre, tem que fazer atividade. Por que tem que fazer? Porque quando você faz atividade, você fixa o conteúdo que foi explicado, tá? Ou você fixa, ou você... Opa!
A Alexandra explicou isso e eu não entendi. Preciso rever essa matéria. Preciso perguntar a Alexandra sobre essa matéria, tá bom? Porque é para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a esclarecer esse conteúdo. Se você não entendeu, você precisa tirar dúvida. E a gente só descobre se entendeu a atividade ou não, perdão, se entendeu o conteúdo ou não, quando cumpre a atividade, quando faz as atividades, tá bom? E tem essa oportunidade de verificar se o conhecimento foi assimilado ou não, tá bem? Então é importante fazer as atividades, ó, façam por favor, ok? Isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, ok? Ah, poxa, eu tô com preguiça. Larga essa preguiça para lá. Levanta, faz 10 abdominais, 15 flexões. Melhor trocar, né? É melhor 15 abdominais e 10 flexões. Dá aquela enchida de gás e faz o que tem para fazer. Tá bom? Um beijo. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, galera.